Caros seguidores, sejam bem-vindos ao canal Teólogo Cianuque Monteiro. Você está acompanhando a série Heróis da Fé e hoje vamos falar sobre a vida e obra de Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. Charles, ou se preferir, Carlos Spurgeon, nasceu em 1834 e faleceu em 1892. No período da Inquisição, na Espanha, sob o reinado do imperador Carlos V, um número elevadíssimo de crentes foram queimados em praça pública e enterrados vivos. O filho de Carlos V, Filipe II, em 1567, levou a perseguição aos Países Baixos, declarando que, ainda que lhe custasse 1000 vezes a sua própria vida, limparia todo o seu domínio do protestantismo. Antes da sua morte, gabava-se de ter matado ao carrasco pelo menos 18.000 hereges. Ao começar esse reinado de terror nos Países Baixos, muitos milhares de crentes fugiram para a Inglaterra. Entre os que escaparam do concílio de sangue, encontrava-se a família Spurgeon. Na Inglaterra, o povo de Deus, contudo, não estava livre de toda a perseguição, passando a maior parte do tempo sentado por se achar fraco demais para se deitar. Os bisavós de Carlos eram crentes fervorosos, criando os filhos na demonstração do Senhor. Seu avô paterno, depois de quase 50 anos de pastorado no mesmo lugar, podia dizer: "Não passei nenhuma hora triste com a minha igreja depois que assumi o cargo de pastor." O pai de Carlos, Tiago Spurgeon, era amado pastor de Stambourne. Carlos, quando ainda criança, interessava-se pela leitura de O Peregrino, pela história dos mártires e por diversas obras de teologia. Quando Carlos era ainda pequeno, foi por Deus convencido do pecado. Durante alguns anos sentia-se uma criatura sem esperança e sem conforto. Visitava um lugar de culto após outro, sem conseguir saber como podia livrar-se do pecado. Então, quando tinha 15 anos de idade, aumentou nele o desejo de ser salvo. E aumentou de tal forma que passou 6 meses agonizando em oração. Nesse tempo assistiu um culto numa igreja. Nesse dia, o pregador não fora ao culto por causa de uma grande tempestade de neve. Na falta do pastor, um sapateiro se levantou para pregar às poucas pessoas presentes e leu este texto: "Olhai para mim e sede salvos, todos os confins da terra." Isaías 45:22. O sapateiro, inexperiente na arte de pregar, podia apenas repetir a passagem e dizer: "Olhai, não vos é necessário levantar um pé nem um dedo. Não vos é necessário estudar no colégio para saber olhar, nem contribuir com 1000 libras. Olhai para mim, não para vós mesmos. Não há conforto em vós. Olhai para mim suando grandes gotas de sangue. Olhai para mim pendurado na cruz. Olhai para mim morto e sepultado. Olhai para mim ressuscitado. Olhai para mim à direita de Deus." Em seguida, fitando os olhos em Charles, disse: "Moço, tu pareces ser miserável. Serás infeliz na tua vida e na morte se não obedeceres." Então gritou ainda mais: "Moço, olha para Jesus, olha agora." O rapaz olhou e continuou a olhar, até que por fim um gozo indizível entrou na sua alma. O recém-salvo, ao contemplar o constante zelo do maligno, pela aspiração de fazer tudo o possível para receber o poder divino, para frustrar a obra do inimigo do bem, Spurgeon aproveitava todas as oportunidades para distribuir folheto. Entregava-se de todo o coração a ensinar na escola dominical, onde alcançou no início o amor dos alunos e, por intermédio desses, a presença dos pais na escola. Com a idade de 16 anos, começou a pregar. Acerca desse facto, ele disse: "Quantas vezes me foi concedido o privilégio de pregar na cozinha de uma casa de agricultor ou num celeiro." Alguns meses depois de pregar seu primeiro sermão, foi chamado a pastorear a igreja de Wharton Beach. Ao fim de 2 anos, essa igreja de 40 membros passou a ter 100.
O jovem pregador desejava educar-se e o diretor de uma escola superior que estava de visita à cidade marcou uma hora para tratar com ele acerca desse assunto. A criada, porém, que recebeu Carlos por descuido, não chamou o professor e este saiu sem saber que o moço o esperava. Depois, Carlos, já na rua, um tanto triste, ouviu uma voz dizer-lhe: "Buscas grandes coisas para ti? Não as busques." Foi então, ali mesmo, que abandonou a ideia de estudar nesse colégio, convencido de que Deus o dirigia para outras coisas. Não se deve concluir, contudo, que Charles resolveu não se educar. Depois disso, ele aproveitava todos os momentos livres para estudar. Disse que alcançou a fama de ser um dos homens mais instruídos do seu tempo. Spurgeon havia pregado em Waterbeach apenas durante 2 anos, quando ele foi chamado a pregar na Park Street Chapel, em Londres. O local era inconveniente para os cultos e o templo, que tinham assentos para 1.200 ouvintes, era demasiado grande para os auditórios. Contudo, havia ali um grupo de fiéis que nunca cessaram de rogar a Deus por um glorioso avivamento. Assim desceu a bênção, a casa se encheu de ouvintes e foram salvas dezenas de almas. Sob o ministério desse moço de 19 anos, a concorrência aumentou em poucos meses, a ponto de o prédio não mais comportar as multidões. Centenas de ouvintes permaneciam na rua para aproveitar as migalhas que caíam do banquete que havia dentro da casa. A sua pregação nunca foi feita para sua própria glória, porém tinha como alvo a mensagem da cruz para levar os ouvintes a Deus. Considerava os seus sermões como se fossem setas e dava todo o seu coração, empregava toda a sua força espiritual em produzir cada um. Pregava confiando no poder do Espírito Santo, empregando o que Deus lhe concedera para o maior número de ouvintes. Recebia o fogo do céu, estudando a Bíblia, horas a fio, em comunhão com Deus. Cristo era o segredo do seu poder. Cristo era o centro de tudo para ele. Sempre e unicamente Cristo. J.P. Fruit disse: quando Spurgeon orava, parecia que Jesus estava em pé ao seu lado. As suas últimas palavras, no leito da morte, dirigidas à sua esposa, foram: "Oh, querida, tenho desfrutado um tempo muito glorioso com meu Senhor." Ela, ao ver, por fim, que seu marido passaria para o outro lado, caiu de joelhos e com lágrimas exclamou: "Oh, bendito Senhor Jesus, eu te agradeço o tesouro que me emprestaste no decurso destes anos. Agora, Senhor, dá-me força e direção durante todo o futuro." 6.000 pessoas assistiram ao culto de funeral. No caixão estava uma Bíblia aberta, mostrando este texto usado por Deus para convertê-lo: "Olhai para mim e sedes salvos, todos os confins da terra." O cortejo fúnebre passou entre centenas de milhares de pessoas postadas em pé nas calçadas. Os homens descobriam-se a passagem do cortejo e as mulheres choravam. O túmulo simples do célebre príncipe dos pregadores, o cemitério de Norwood, testifica a verdadeira grandeza da sua vida. Ali estão gravadas estas humildes palavras: "Aqui jaz o corpo de Charles Spurgeon, esperando o aparecimento do seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo."